Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, telespectadores, voltando aqui para o nosso quarto e último bloco do Novamente na TV. Estamos falando aqui sobre o Manual da Vida e do Viver, que é o Evangelho, e já estamos no capítulo 17º. E estamos falando agora aqui, sobre esse capítulo fala sobre ser de perfeitos, né? Então, cuidado, né? Não ficar neurótico, né? Sistemático, metódico, toque, né? Querendo ser tudo lindo, maravilhoso e perfeito, né? E com isso, acabar sendo desagradável, se intrometer na vida dos outros e se afastar do que é do bem, do belo e do verdadeiro só porque quer fazer as coisas perfeitas. Não, perfeição não é isso. Perfeição significa, esse é meu real tamanho, é assim que eu sirvo a Deus e estou procurando melhorar cada vez mais. Isso é estar perfeitamente em sintonia com Deus ou com o poder superior na maneira que você o concebe. Não esqueça, nós temos nosso WhatsApp para fazer as suas perguntas, as suas colocações, é 011 99643 3827, ok? E também não esqueça do SOS Espiritismo, que você possa estar nos ajudando através das suas doações. Para isso é só ligar lá no Clube Amigos da Boa Nova, que é 0800 12 18 38, ou também pelo site, né, amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você pode estar sugerindo, contribuindo o como você pode estar nos ajudando, ok? No nosso último diapositivo, nós vamos ver agora uma coisa interessante, tá? Que isso já foi polêmico, né, no sentido de idealismos políticos, né, os superiores e os inferiores, né? Então, está dizendo ali, o homem deve empregar sua inteligência, estamos aqui no canto inferior direito, né? O homem deve empregar sua inteligência em benefício de seu semelhante, ok. O doutor Oliveira e as indústrias do senhor Oliveira gerando empregos. Quando em posição de comando, o homem deve trabalhar os seus subordinados com respeito e atenção. Provavelmente comunista não deve gostar disso, certo? Porque ele deve achar que todo mundo tem que ser igual e o governo manda em tudo, né? Na realidade, se você, como para ser comunista, você tem que tirar a ideia de que existe religião e principalmente espiritualidade, ou seja, você é apenas uma coincidência biológica, né? Infelizmente seu pai transou com a sua mãe e você foi parido 9 meses depois, então tá aí, você tem que obedecer ao Estado até o dia em que você morrer, certo? Não é, o ser humano não é apenas uma coincidência biológica, tá? Não é uma fecundação fortuita da natureza e ele transcende a isso. Se você for pensar nesse sentido, o comunismo não tem sentido nenhum, tá? O capitalismo também não tem, tá? Por quê? Em que sentido eu quero dizer isso? Que a maneira pela qual nós nos organizamos para cuidar da economia e da convivência entre as pessoas não tem nada a ver com política, tá? A política é uma maneira de dominar as pessoas, lembra? Que pode vir lá dos nossos instintos animais, uma vontade de eu ser um animal alfa, né? De ser o alfa que domina lá selvagemente, né? Acho que é assim que fala, as pessoas ao meu redor, né? Não, a nossa ideia, quando você coloca a ideia da reencarnação e da pluralidade das existências, nenhum sistema deles faz sentido. O capitalismo porque acha que tem o mais forte tem o direito de explorar o mais fraco. Já que você é burro, né? Então você não só sabe mexer os braços, então eu vou ter lucro com você, né? Então quem pensa manda, quem não pensa obedece, né? E o comunismo diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo é igual, todo mundo merece as mesmas coisas, vamos parar com esse negócio de quem é inteligente e quem é burro, né? E na realidade, também isso não existe. O que existe é, exatamente, aplicar nas relações humanas e inclusive nas relações de trabalho, conceitos do que é do bem, do belo e do verdadeiro. Claro que se eu tenho consciência da espiritualidade e que eu sou um espírito eterno, seja qual for a minha posição de subalternidade ou de ser um chefe ou coisa parecida, eu vou aprender a respeitar as pessoas, as coisas, os lugares, o trabalho, as ideias, o capital, o Estado, né? Seja lá o que for, porque a gente entende que eles também estejam trabalhando em relação ao bem, ao belo e ao verdadeiro. É que, infelizmente,
num mundo como o nosso, que nós estamos começando a sair do excesso de animal, né, para ir para um pouco mais de humanos, vamos dizer assim, ainda existe o abuso da força que bruta ou escondida através de dinheiro e de armas para subjugar os mais fracos, seja por questão de dinheiro no capitalismo, ou seja por questões de força bruta mesmo no comunismo, né? Bom, voltando lá para o nosso diapositivo, nós vamos ver então que isso é inexorável à evolução. Queira você ou não, sinta você ou não, a evolução ela é incessante e insensível. Você nem percebe, mas você está evoluindo. O homem já evoluiu bastante e vai evoluir ainda mais, está escrito aí no quadrante superior esquerdo, tornando-se um homem de bem que pratica lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade ainda é um passo para chegar ao bem, o belo e verdadeiro. O bem e o belo e verdadeiro não precisa de justiça, não precisa de caridade. As pessoas convivem com um sentimento único de fraternidade. Não tem aquela ideia, nossa, eu tenho que ser justo. Não, porque não foi nem cometida a injustiça, né? Não há nem passa pelo sentimento, muito mais pelo pensamento ou pela palavra, pelas ações, qualquer coisa que esteja fora do bem, do belo e verdadeiro. Essa é a nossa meta, essa é a nossa referência. Qualquer coisa aquém disso é algum sistema montado por alguém tentando ainda dominar os outros com ideias religiosas, ok? E se a gente for ver lá uma ideia do Chico, está dizendo lá, o Emmanuel falava assim, né, que provavelmente foi pelo Chico que ele disse isso. Então, como é que a gente pode fazer na nossa encarnação para ser perfeito? Então, um resuminho aí, bem rapidinho, está dizendo assim, olha, devemos cuidar do nosso corpo como se ele fosse viver eternamente. Ok? Não é vai acabar daqui 50 anos ou 90 anos. E vamos cuidar do nosso espírito como se ele fosse desencarnar amanhã. Então, o que significa isso? É termos o cuidado, né, tanto com o corpo como com a nossa mente, com o nosso espírito, de maneira que a gente não aproveita o máximo possível das nossas experiências enquanto nós estivermos encarnados, né? Porque na carne, ou nessa experiência que foi nos providenciada, né, por Jesus, né? Eu vou repetir, eu sempre repito isso, em que o planeta Terra é um grande cenário montado por Jesus a pedido de Deus para que as criaturas humanas, sob a responsabilidade deste Cristo, vamos dizer, desse espírito crístico, pudesse desenvolver habilidades através de cenas, cenários e personagens apenas criadas e mantidas para fins psicopedagógicos. Não existe nada de errado e nem de certo neste planeta. Só existe o que é possível. Por isso que sede perfeito não significa faça tudo certinho. Não. Se você tentar fazer tudo certinho, se você achar que está tudo certo, que você nunca errou, está aí o seu erro, né? Se você começar a perseguir o sistemático e o metódico tão estreito, você vai acabar neurótico, né? Então é necessário ter flexibilidade, e flexibilidade não significa ligar o dane-se, né, para não falar outra palavra, mas também não é ficar rígido que quebra. Flexibilidade significa poder se deformar, né, a gente chama isso de resiliência, né, a capacidade que eu tenho de me deformar e depois voltar a ser o que eu era, né? E não o que eu era antes, né? Nesse meu processo de me deformar, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, no sentido como se eu estivesse me desenvelopando, né? A cada exercício que eu faço, e que algumas vezes eu falei, pode ser que seja uma contrariedade, e essa contrariedade pode ser tão intensa que parece que é uma dor, e aí o sofrimento é opcional, que é ficar repetindo a dor porque eu não quero me contrariar. Esse é um processo de desenvolvimento num planeta como o nosso, em que as pessoas são mais próximas do animal do que do humano, e aí então ele é chamado de expiação e provas. Mas agora nós estamos começando a passar para o mundo de regeneração, onde as pessoas têm consciência cada vez maior, e cada um do seu jeito, do que é o bem, do que é o belo, do que é o verdadeiro. Por isso Emmanuel falou assim, né? Cuida do teu corpo como se ele fosse viver para sempre. Olha lá. E cuida do seu espírito como se ele fosse morrer amanhã. Então tire o maior proveito possível da sua encarnação. Por aí, então,
o programa novamente pegou como sugestão de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, vendo cada um dos seus capítulos como algum tipo de maneira de eu poder aproveitar bem, de um manual de usar a vida e o viver para obter os melhores rendimentos possíveis no meu processo evolutivo. Ok? Nós estamos então chegando ao fim do nosso programa e a gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e que semana que vem possamos estar aqui com mais um Novamente na TV. Até lá!